Quando piscar. Então, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Nós estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Na verdade, vamos continuar a nossa caminhada falando sobre vida discipular. Até o domingo passado, no último encontro em que o irmão Ivan apresentou para a gente a aula, nós falamos sobre vida discipular, a cruz do discípulo. E agora nós vamos estar falando sobre vida discipular, a personalidade do discípulo, tá bom? Então, só para você lembrar, né? Então a gente falou até domingo passado, tivemos 6 lições falando sobre a cruz do discípulo e nessa ideia de vida discipular. E agora nós vamos iniciar uma nova jornada, tá? Uma segunda parte, na verdade, agora falando sobre a personalidade do discípulo. Então, se nós somos chamados a ser esses discípulos de Cristo, a ser representantes deles, a continuar a obra que Jesus começou aqui, então a gente tem que assumir essa personalidade. Então, da mesma forma, 6 lições, nós vamos estar todos os domingos aqui, falando sobre agora a personalidade do discípulo. E nesse primeiro estudo, nós vamos estar falando sobre fazer a vontade de Deus. Então, nesse estudo dessa semana, nós vamos trabalhar, nesse domingo, nós vamos trabalhar 5 pontos para que a gente consiga entender sobre fazer a vontade de Deus. Para que a gente assista, para que a gente compreenda e saia daqui conseguindo entender o que é fazer a vontade de Deus enquanto o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Então, fazer a vontade de Deus é justamente isso, né? Andar com o propósito de Deus, viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, enquanto o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, moldando o nosso caráter. Então, essa é a ideia. Então, fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente se pergunta muito o que é isso, né? O que é fazer a vontade de Deus, como viver a vontade de Deus, como andar na vontade de Deus. Então, muitas vezes é a dúvida do cristão. E eu espero que nessa manhã, eu espero que nesse domingo você consiga compreender aquilo que Deus quer ensinar, quer passar ao teu coração para que você te ajude nessa caminhada da vida cristã. Mas para isso nós vamos orar, tá? Antes de entrar no estudo, antes de Deus começar a falar conosco através da sua palavra, nós vamos orar, tá bom? Nesse momento. Então, juntos, aí você na sua casa, onde você está, entre em concordância com a gente e vamos orar. Pai amado, nós louvamos o teu santo nome, agradecemos por tudo que o Senhor já nos proporcionou, né, nessa semana. Obrigado por essa semana que se inicia, por esse novo domingo, por esse novo dia que o Senhor nos dá para podermos desfrutar juntos com o Senhor, meu Deus. E aqui nesse momento nós pedimos que o Senhor nos fale aos nossos corações através do teu Santo Espírito, que a tua palavra encontre lugar em nossas vidas e que nós saímos daqui aprendendo perfeitamente o que é andar, o que é fazer a tua vontade. Que possamos de fato trazer para nossas vidas e entender qual é a personalidade real de um discípulo de Jesus, Pai. Então continua nos ensinando. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, o que é fazer a vontade de Deus? O que é viver a vontade de Deus? Então, para que a gente comece entendendo, a gente precisa entender que quem é que está no comando, né? Então, existe uma pessoa que está no comando, né, do mundo onde a gente vive, de tudo que a gente faz. E quem é que está no comando? É preciso que você entenda o seguinte: Deus, ele tem um propósito para cada pessoa aqui na terra, cada pessoa que tem a sua vida, Deus tem um propósito. Tá? Não importa como essa pessoa está vivendo, não importa como ela está vivendo hoje, se é ao lado de Cristo ou não, mas Deus tem um propósito para todos, né? A gente começa entendendo que a gente não está por acaso aqui. Se você cortar uma laranja, né, é claro que todas as laranjas não têm a mesma quantidade de gomos, né, quando você abre uma laranja, mas se você for lá, basicamente todas as laranjas vão possuir entre 10 a 12 gomos. Claro que algumas vão variar dependendo do tipo de laranja. Mas é só para você conseguir entender uma coisa.
quando você tem um melão, aquele melão bem amarelinho, né, bonitinho, ele é listrado, né? Ele, se você perceber, ele tem uma quantidade de listras. E se você for aí contar as listras do melão, elas são pares, né? É interessante isso. Os grãos, tanto do trigo, da cevada, do centeio, todos eles estão em cada haste dividido também em pares, né? A espiga de milho madura, ela tem um número par de fileiras, e em cada fileira ela tem um número par de grãos de milho, né? O algodão, em cada bola de algodão, ele tem sementes, né? E esses números também são pares. Então é interessante, só para que você consiga perceber de que, sabe, as coisas não acontecem à toa. Não aconteceu nada à toa. Deus, ele proporcionou para nós, seres humanos, um propósito, e Deus faz com que Ele esteja no comando deste mundo que a gente vive. Então, Deus ordenou, né, as coisas de forma bem simétrica, de forma bem organizada. Então, a gente não vive num mundo de acaso, a gente não vive num mundo que acontecem as coisas por acaso. Deus, ele está no controle de tudo. Então, mas embora, né, na verdade, embora Deus, ele tenha esse plano perfeito para nossas vidas, embora quer você, na verdade, siga ou não, sabe, Deus, ele não vai forçar você a seguir o plano dele para você, né? Então a ideia é essa: Deus, ele não faz você através da sua força, através de uma imposição da vontade dele em cima da nossa. Isso é que é interessante, né? Isso tudo faz parte daquilo que Deus tem para a nossa vida, tá? Então Deus, ele nos conduz, na verdade, ele nos impulsiona. Nós temos esse desejo, nós somos impulsionados a sempre estar ao lado de Deus. Por quê? Porque nós fomos desligados, né? Lá no Éden, o pecado fez nós nos desligarmos de Deus. Mas, querendo ou não, o homem como criação, o homem como criatura de Deus, ele quer retornar a Deus, ele quer estar ligado novamente a Deus. Então, nós temos essa inclinação, essa falta dentro de nós. Então, Deus, o que nos faz? Deus nos conduz, então, à sua vontade. Aí quer a nós fazermos a nossa escolha. Depois ele nos conduzir, a vontade dele quer para nós essa escolha de fazer ou não. Mas eu quero que você entenda justamente isso, de que Deus, ele está no controle, Deus, ele está no comando de tudo. Então é como se Deus tivesse literalmente uma planta, né? Quando você vai fazer uma construção de uma casa, né? Quem contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, ele vai fazer uma planta dessa casa. E embora você queira a planta da casa é uma planta de uma mansão, né? A vontade de Deus, vamos fazer uma literação, né? Então a vontade de Deus é como se fosse uma mansão, né? Para nós, né? Mas você pode, com essa mesma planta que constrói uma mansão, construir uma cabana, um casebre, uma casa bem pequena, por mais que arrumada muitas vezes. Mas é só para que você consiga entender. Deus tem um plano, ele tem a planta da nossa vida, ele tem aquilo que nós temos para nós desfrutarmos de melhor. E cabe a nós exercermos, escolhermos essa vontade, essa mansão, ou se nós vamos construir essa choupana, né? Essa cabana ou essa casa simples com as nossas próprias escolhas, né? E como é que a gente faz isso, né? A gente precisa assegurar que o Espírito Santo tem o controle de nossas vidas. Se a gente entende que Deus está no comando do universo que nós vivemos, do mundo em que nós vivemos, a gente precisa tomar e entender essa função. O Espírito Santo precisa ter o controle da minha vida, né? Então, deixar o Espírito Santo ser o construtor, aquele que conduz as nossas vidas, é imensamente melhor para nós, é imensamente melhor para todas as decisões que a gente possa pensar em tomar em nossa vida. Então, a chave para a gente encontrar, já que a gente está falando sobre fazer a vontade de Deus, a chave para a gente encontrar a vontade de Deus está em você fazer, sabe, e viver como Cristo viveria. Então, Cristo, ele deixou os fundamentos, base do cristianismo. Cristo deixou as atitudes que o cristão deveria tomar. Cristo deixou, sabe, o plano perfeito para nós seguirmos. Então, assim como ele agiu, nós deveríamos agir. Então, a vontade de Deus passa nisso. Nós sermos guiados pelo Espírito Santo para agir conforme
Cristo agiria nas nossas ações. Então, o pensamento é esse. No meu dia a dia, nas minhas ações, naquilo que eu faço, é olhar para a minha vida e dizer assim, o que Cristo faria se ele estivesse na mesma situação que eu estou vivendo? Então, essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você quer viver de acordo com a vontade de Deus, você precisa entender isso. Então, às vezes a gente pode pensar, né, como é que eu posso viver a vontade de Deus? Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo entrar no centro da vontade de Deus, entender os propósitos que Ele tem para a minha vida? Como é que eu posso fazer para viver o centro da vontade de Deus? Como é que eu posso ser guiado aos propósitos que Deus tem para a minha vida? Jesus, ele escolheu, né, e chamou, como ele mesmo diz, né? Então, Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Ele diz assim, olha, eu desci aos céus, desci dos céus aqui para a terra, não para que se cumpra, a vontade do Pai, e não a minha. Né? Então, a gente tem que entender isso. Até Cristo abriu mão da sua própria vontade. Então, o primeiro passo, a primeira chave é essa, você precisa abrir mão. Então, quando a gente completar esse estudo, quando a gente chegar ao final desse estudo nessa manhã, eu quero que você seja capaz de 4 coisas simples. Primeiro, você tem que conseguir distinguir entre a sua vontade e a vontade de Deus. Tá? Então, todo cristão precisa entender isso. Conseguir distinguir qual é a sua vontade e qual é a vontade de Deus. Segundo, é preciso que você preciso você especificar a vontade de Deus ao cumpri-la. Então, o que é isso? É você dizer assim, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, é interessante que Deus sempre fazia assim. Então, você precisa especificar a vontade de Deus ao cumpri-la. O que é isso? É justamente isso que eu estava falando. Você conseguir distinguir e dizer assim, não é minha vontade, é a vontade de Deus que eu estou fazendo. Então, você precisa saber distinguir qual é a sua vontade e a vontade de Deus, e é preciso que você especifique. Diga assim, eu estou fazendo a vontade de Deus e não a minha. Terceiro, explicar o processo e a provisão pelos quais Deus cumpriu a sua vontade. Então, quando chegar ao final desse estudo, você vai conseguir compreender isso. Você vai conseguir entender quais são os processos, qual foi as ações que Deus fez para cumprir a vontade dele na sua vida. Tá? Então, você vai conseguir compreender. Você vai conseguir também aplicar na sua vida os ensinamentos sobre a vontade de Deus. O que é isso? Além de não só você fazer a vontade de Deus, mas você conseguir mostrar para os outros, dizer assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, distingue a sua vontade da vontade de Deus, você diz que é a vontade de Deus que você está fazendo, e você consegue passar aos outros o que a vontade de Deus quer para elas também. Então, ao final desse estudo, de entender tudo isso, a personalidade do discípulo, você vai conseguir compreender e viver de forma perfeita tudo isso. Então, vamos partir do princípio. Qual é o princípio? De que você pode escolher. Tá? Então, a Bíblia ela ensina que Deus ele nos deu a capacidade de planejar e escolher. Então, essa capacidade é chamada de sua vontade. Então, a minha vontade, a sua vontade é essa capacidade de a gente poder fazer planos, da gente poder escolher algumas ações. E a Bíblia refere-se a essa vontade como um desejo, como um intenso ou um propósito de fazer algo. Então, essa vontade é isso, é um desejo, ou um intenso propósito, ou uma intenção de fazer algo, de ter alguma ação. Só que a gente precisa ler alguns textos bíblicos para que a gente consiga entender isso. E o primeiro que eu quero ler para vocês se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 30, os 19 e 20. Diz assim lá em Deuteronômio, capítulo 30. O céu e a terra tomou hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor, teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E para que habites na terra que o Senhor prometeu como juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhe havias dado.
Para completar, vamos lá em Romanos capítulo 7, no verso 18, que diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Então, só para que você entenda, a Bíblia deixa claro que nós temos esse direito de escolha, esse desejo, essa intenção, essa vontade. Mas aí, assim como esses versículos que nós lemos, tanto no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 30, como lá em Romanos, capítulo 7, eu quero dizer para você uma coisa. Você pode até pensar que você está no controle da sua vontade. Porém, a sua natureza pecaminosa, ela vai sempre te impedir de fazer o bem. Foi o texto que nós lemos aqui em Romanos, quando Paulo falou, disse: olha, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Querer o bem está em nós, mas o efetuar não está. Então Paulo deixa bem claro, dizendo assim: olha, você pode até achar que tem um controle da sua vida, mas a sua vida pecaminosa, a sua natureza pecaminosa, não vai deixar você fazer o bem, não vai deixar você escolher coisas boas. Então Deus, Ele quer que você faça o certo, porém Ele deixa que a última escolha seja nossa. Então, o que é fazer o bem? Nunca vai ser a nossa vontade, sempre fazer a vontade de Deus. Então, o efetuá-lo não está em nós. Então, o foco aqui é fazer a vontade de Deus. Então, se o foco é fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser controlados pelo Espírito, porque a nossa natureza pecaminosa não deixa a gente efetuar o bem. Então Deus, Ele quer que a gente sempre escolha o caminho dEle, que a gente escolha sempre o coração dEle, para que a gente sempre siga o seu caminho e não se afaste dEle. Então o que o pecado fez foi isso, foi nos distanciar de Deus, nos desligar. E o que Jesus fez foi nos reaproximar, foi fazer com que a gente possa ser religado a Deus novamente, ao nosso Pai, aquele nosso Criador. Então Deus tem essa ação. Então, olha o que diz em Filipenses capítulo 2, no verso 13. Se Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13 diz: Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus Ele não omite a ninguém, sabe, o direito de ter a sua vontade. Não omite, mas Ele deixa bem claro de que se nós fizermos a nossa vontade, nós estamos andando contra a vontade dEle. Por mais que às vezes a gente ache que nossas ações sejam ações boas, por mais que a gente ache que aquilo que a gente está fazendo não está causando mal a ninguém, mas é andar contra a própria vontade de Deus. Se nós não estamos no centro da vontade de Deus, as nossas ações vão refletir a nossa própria vontade. Então, quando reflete a nossa vontade, vai refletir a nossa natureza pecaminosa. Então, esse é o X da questão. Quando a gente faz a nossa vontade, a gente está refletindo a nossa natureza pecaminosa. Em contrapartida, nós não estamos andando como Cristo gostaria que nós andássemos. Nós não estamos fazendo como Cristo faria nas nossas, passando pelas situações em que a gente está vivendo. Então Jesus, Ele disse que aqueles que fazem a sua vontade têm uma relação especial com Ele mesmo, Jesus. Então, para Jesus, fazer a vontade de Deus era como se alimentar, era como, literalmente, a vida de obediência de Jesus para com o Pai era o propósito de sua vida. Então, às vezes a gente pode até conhecer a vontade de Deus, mas se a gente não desejar ser transformado por Ele em nossa mente, ter uma mente renovada, né, ter a metanoia, que é a mudança de mente total, a gente não vai conseguir expressar a vontade de Deus em nossa vida, né? Vivenciar aquilo de fato. Então, existem características da vontade de Deus, e é isso que a gente precisa discernir para que a gente consiga entender tudo isso. E tudo isso eu estou dizendo para você só nesse ponto, que você precisa entender ainda, que é
o quê? Entender que Deus está no controle, que quem é que comanda, né, a nossa vida e que comanda este mundo. Então, a vontade de Deus e a vontade humana, elas são literalmente opostas, né? Então, quando você pega dois ímãs e coloca, na verdade, você bota os ímãs na mesma posição, eles vão se repelir. Assim é a minha vontade e a vontade de Deus. Automaticamente, a minha vontade, o meu desejo, ele é um repelente, né, para estar próximo de Deus. Porque onde Deus está, né, a gente já falou, onde a luz está, não há trevas. Então, a minha natureza pecaminosa, ela repele a vontade de Deus, a ação de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é bem diferente da nossa. Então, existe uma diferença entre a minha capacidade e o propósito de Deus para a minha vida. Então, a capacidade que você tem é de você manter a sua própria vontade. E quando a gente mantém a nossa própria vontade, a gente tem que entender que a gente vai viver uma vida limitada. Então, viver a minha vontade significa que eu vou viver uma vida limitada. É o quê? É caminhar com os meus próprios propósitos, é caminhar com a minha própria capacidade. Por quê? Porque assim é a minha vida. Eu sou limitado, meus propósitos são rasos, a minha capacidade de fazer as coisas não é total. E quando eu vivo a vontade de Deus, quais são as características da vontade de Deus? É totalmente o oposto disso que eu falei para você. Quando você vive, sabe, a vontade de Deus, ela passa de ser, diferentemente da vontade humana, que é frágil, que é incapaz, a vontade de Deus, ela é ilimitada, né? Então a característica já começa por aí. A minha vontade é uma vontade limitada. A vontade de Deus é ilimitada. Porque começa pela capacidade de Deus. A capacidade de Deus, ela nunca vai ter limites, né? Então, aquilo que parecia impossível, aquilo que muitas vezes parecia não ter saída, para Deus ele faz uma saída. Aquilo que parecia ser impossível, Deus vai lá e faz. Por quê? Porque ninguém consegue colocar Deus dentro de limites. A capacidade de Deus agir, ela é, sabe, inimensurável. Não tem como a gente colocar dentro de padrões. Então, quando o homem diz não, quando o homem diz que não dá para fazer, é a capacidade humana, é a vontade humana. Mas a capacidade de Deus, ela não tem limites para isso. Quando o homem diz não, é onde Deus muitas vezes vai lá e age com o sobrenatural, age com o impossível. Assim como o propósito, né? Como os nossos propósitos são desvirtuados, os propósitos de Deus são diferentes. São o quê? São santos, são justos, são constantes. Então, o propósito de Deus não vai mudando direto. O propósito de Deus tem um alinhamento e você vai viver constantemente naquele propósito, naquele alinhamento. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, além de você entender a característica, é preciso que você cumpra a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus, aí é que muitas vezes pesa em nossa vida, é onde nós temos a dificuldade, que é de cumprir a vontade de Deus. Então, a gente muitas vezes encontra a vontade de Deus, entende a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente não consegue cumprir a vontade de Deus. Então, onde é que a gente começa cumprindo a vontade de Deus? Às vezes a gente sente que é impossível, né, pensar os pensamentos de Deus, né? Vamos aqui ser um pouco redundantes, mas às vezes a gente acha que é impossível, né, pensar os pensamentos de Deus, viver os sonhos de Deus. É claro que Deus não tem essa característica do sonho, né, do pensamento, mas se nós trazermos para nossas características humanas, não colocando Deus no mesmo patamar que o homem, mas se a gente for pensar assim nessa característica, né, nós acabamos trazendo isso para a nossa vida. Então, às vezes a gente acha que é impossível aprender aquilo que Deus tem para a nossa vida, guardar aquilo que Ele coloca para nós guardarmos em nossa vida. Então, a gente que muitas vezes nos limita. Mas por quê? Por causa da nossa capacidade.
Se a gente achar que a gente tem que agir conforme a nossa capacidade, a gente não vai conseguir fazer as escolhas certas, que é escolher a vontade de Deus. A gente não vai conseguir, começar e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente não vai conseguir nem entender qual é a vontade dele em nossa vida. Por quê? Porque a gente está limitando com a nossa capacidade. Então Deus, Ele quer nos ensinar como Ele quer revelar a vontade dele para a nossa vida. Então, não coloque limites naquilo que Deus pode fazer. Não diga como Deus tem que falar com você. Não diga que você não acredita em experiência X ou experiência Y. Porque se você fizer isso, você está limitando a sua capacidade de compreender a Deus. Não é que Deus se limita, mas é porque você está dizendo que Deus não vai agir daquela forma. Então, é a sua capacidade que está limitando o seu entendimento daquilo que Deus quer revelar para a sua vida, revelar a sua vontade. Então, esteja aberto à visão que Deus tem para você, esteja aberto ao propósito que Deus tem para a sua vida e deixe que o Espírito Santo lhe ensine a você cumprir a vontade do Senhor. O propósito da nossa vida é único e exclusivamente aquilo que Cristo ensinou para a gente. Qual foi o propósito da vida de Jesus? Quando Jesus veio para cá, Ele veio para nos salvar. Ele cumpriu esse propósito. Mas a fala de Jesus, se você conseguir entender, Ele não veio cumprir a sua vontade. Ele veio cumprir a vontade do Senhor, a vontade do Pai. Então sempre Ele dizia assim: o meu propósito de vida é glorificar o Pai que está no céu. Então, quando Jesus veio para a terra, a missão era essa, salvar o ser humano. Mas o propósito era o quê? Glorificar a Deus, glorificar ao Pai. Lá em Lucas 22, 42, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. João 5, 30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ousa? Assim julgo, e o meu jugo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No capítulo 6 de João também, o verso 38 diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 17,4 diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste para fazer. Então a missão de Jesus, a obra de Jesus era essa: era vir, morrer na cruz, pagar o preço pelos nossos pecados, trazer a remissão desses pecados para nós. Através dele nós teríamos acesso ao Pai, agora novamente de forma livre. Mas o propósito de Deus, o propósito de Jesus sempre foi glorificar o Pai que está no céu. Então, você quer fazer a vontade de Deus? Você quer andar no propósito do Senhor? Cumpra o mesmo propósito que Jesus teve. O quê? Glorificar o Pai. Então, em todas as suas ações, você tem que perguntar. Se pergunte se você está glorificando ao Pai lá no seu trabalho. Se pergunte se você está glorificando o Pai, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, nas conversas que você tem com seus amigos. Será se você está glorificando ao Pai nas suas redes sociais? Será se você está glorificando ao Pai com, com o relacionamento que você tem de marido e mulher, de pai e filho, de namoro, de solteiro? Então, o parâmetro é muito mais elevado quando a gente começa a entender que nós viemos com o mesmo propósito de Jesus. O quê? Glorificar o Pai que está no céu. Então Jesus, ele buscou sempre fazer a vontade de Deus quando ele esteve aqui na terra, cumprindo o propósito. O quê? Glorificando ao Pai. Então, a gente precisa entender isso. Nós precisamos buscar a glorificação de Deus em tudo que nós fazemos. Então você pode descobrir a vontade de Deus. Como? Os estudos passados, se você não assistiu, volta aí, está aí no nosso canal do YouTube, as 6 lições, a cruz do discípulo. Você precisa entender
que para você ser discípulo de Jesus é preciso que você tome a sua cruz e siga Ele. E a partir do momento que você decide seguir a Jesus, você também tem que tomar a decisão de quê? De fazer a vontade de Deus, de a sua personalidade a ser assumidamente a personalidade de um discípulo. Então, assim como os discípulos, assim como todos que seguiram a Jesus, os 12 apóstolos e os discípulos que continuaram aquilo que Jesus tinha feito, assumiram a personalidade de Jesus, nós também temos que assumir essa personalidade. Então, o primeiro ponto dessa lição, para que você aprenda, a primeira característica para que você entenda, é essa. Então, quem está no comando? Quem está no comando é aquele que tem o propósito de nossas vidas. O propósito de nossas vidas é glorificar ao Pai. Então, em tudo que você vai fazer, busque esse propósito, glorificar ao Pai. Aí você vai conseguir sempre entender de que Ele está no comando, de que Ele está no controle de sua vida. Mas é o segundo, tá? É preciso que você entenda sobre sua personalidade, né? Há um tempo atrás, ainda quando a gente estava lá passando pela a nossa quarentena, que nunca se acabava, nós trabalhamos sobre personalidade. Lembra que a gente falou sobre a personalidade, falamos sobre caráter, né? E está lá nos estudos, você pode voltar para ter um pouco mais de profundidade sobre isso. Mas a gente precisa entender, nós precisamos fazer uma pergunta. Dentro da vontade de Deus, o que nós estamos buscando primeiro? É a minha vontade ou é a vontade de Deus? Você está buscando a sua vontade ou a vontade de Deus? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer e ter entendimento é isso. Se você não se perguntou por que muitas vezes você tem certos pensamentos, por que você tem certos sentimentos, por que você tem certos comportamentos que não honram a Cristo, é porque você ainda não conseguiu ter a mudança na sua personalidade. Você ainda não conseguiu mudar as suas características. Você não conseguiu ainda... lembra que a gente falou sobre lá temperamentos, personalidade e caráter. Os temperamentos é que são inatos nossos, né? Nós nascemos com ele. Mas a personalidade e o caráter nós somos construídos, aprendidos e construídos, né? Então, como é que está a sua personalidade? Como é que é a personalidade do discípulo? Então, a gente precisa aprender qual é a personalidade do discípulo. Deus criou você, sabe, como um ser físico. Mas além de ser um ser físico, tá, de carne e osso, você é um ser espiritual. E a parte física, ela veio para ficar aqui na terra, para agir aqui na terra. E a parte espiritual se originou no próprio Espírito de Deus. Então, a gente precisa ter essa compreensão. O que é carne, o que é espírito. Mas aquilo que é da nossa personalidade, apesar de ser da carne, ela pode ser e ela é controlada pelo Espírito. Tá? Por muito tempo a gente achou que não conseguiria fazer isso, mas a gente consegue sim. A gente consegue ter um caráter transformado, a gente consegue ter uma personalidade controlada, a gente consegue ter, sabe, os nossos instintos, aquilo que é da nossa natureza carnal, pecaminosa, controlados pelo Espírito Santo. Aí é toda uma ação daquilo que o Senhor faz em nossa vida. Então a gente precisa buscar fazer, sabe o quê? Continuar crescendo na semelhança de Jesus. Então a Bíblia, ela enfatiza a construção do caráter para que seja semelhante a Cristo, que é fundamental para o discípulo. Então, se nós queremos ser discípulos, o nosso caráter tem que ser construído em Cristo Jesus. E como é que a gente constrói esse caráter? Como é que a gente constrói essa intenção de ser discípulo, esse caráter, assim como o de Cristo Jesus? Entendendo que nós temos que ser discipulados. Nós temos que ser acompanhados. Então, o discipulado é o desenvolvimento de uma relação pessoal, obediente e vitalícia com quem? Com Jesus Cristo, na qual Ele transforma o nosso caráter, a semelhança do dele, e muda os nossos valores para os valores do reino. Isso envolve em nós uma missão que muda o nosso lar, muda a nossa igreja e muda o mundo. Então, qual é
a intenção principal do discipulado, entender que nós somos esses discípulos de Jesus, é que ele vai transformar sim o nosso caráter, para que nós tenhamos esse caráter semelhante ao dele, mudando nossos valores para os valores do reino. Isso vai influenciar aonde? Vai influenciar no nosso lar, vai influenciar na nossa igreja e vai influenciar no mundo que a gente vive. Então, o mundo seria bem melhor e bem diferente se na verdade não além, se ao invés de termos cristãos nominais que apenas se colocam e dizem assim, você é o quê? Eu sou cristão. Se ao invés, né, em vez de nós tivermos cristãos no mundo, nós tivéssemos discípulos de Cristo, estaria mais diferente. Se a gente não tivesse tanto pessoas nominalmente seguindo a Jesus, mas verdadeiramente sendo discípulo, a gente estaria vivendo uma vida em um mundo bem diferente. Então, o propósito e a vontade de Deus para a sua vida é que você seja como Jesus. Então, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja como Jesus. Romanos 8, 28 e 29 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para que serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O desejo do Pai, o desejo de Deus é que nós nos tornemos igual a Jesus. Isso é possível aqui no mundo que a gente vive? Não, não é possível, porque nós somos limitados a essa natureza, a essa carne. Mas a gente não pode simplesmente se apegar a isso e dizer que se não podemos ser como Jesus hoje, não é porque a gente não vai tentar. Então, a grande falha hoje do cristão é não querer ser discípulo. Por quê? Porque o discípulo, ele imita o mestre. Por mais que ele não consiga aqui, terreno, nesse mundo, ser como o seu mestre, mas ele imita os mesmos passos. Ser discípulo é isso, é imitar os mesmos passos do mestre. Então, não seja cristão nominal, só porque você vai em uma igreja cristã. Não importa o nome da igreja, a placa da igreja, mas sim seja discípulo. Faça a vontade, mude a sua personalidade, deixe que Deus haja no seu caráter, tá bom? Então, é preciso que a gente tenha a personalidade do discípulo. Terceiro, é preciso que a gente se comprometa com a mudança da nossa personalidade. Então, fazer a vontade de Deus depende do comprometimento de forma inteira nossa, para que a gente mude a nossa vida, mude a nossa personalidade. Ainda que você se comprometa com Deus, a gente vai descobrir que fazer a vontade de Deus não é fácil. Por quê? Porque isso, tem muitos fatores envolvidos que vão influenciar na nossa vida. Olha o que diz lá em Filipenses 2:13. Diz, Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Tá? Eu li lá no início, quando a gente falou sobre quem é que está no controle de nossas vidas. Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Filipenses 2:13. Olha o que acontece. Deus, ele vai providenciar para nós qual é o caminho. Vai providenciar para nós tanto o querer dele em nossa vida, como também o efetuar. Para quê? Para agora sim, para a gente viver a sua boa vontade. Porque eu já falei antes, que de nós, da nossa vontade, não tem coisa boa. Não sou eu que estou dizendo, foi a palavra de Deus, foi o texto que nós lemos, que diz justamente isso lá em Deuteronômio capítulo 30 e lá em Romanos capítulo 8, tá bom? Mas olha o que diz lá em 1 João, nos versos, no capítulo 2, nos versos 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Viver como um discípulo de Jesus, seguindo os passos do Mestre, fazendo aquilo que Jesus fazia, repetindo os passos de Jesus, faz com que a gente alcance justamente isso. Permaneça na vontade de Deus, para que a gente de fato continue nesse caminho, sabe? Nesse caminho de busca por santidade, nesse caminho de busca de aperfeiçoamento, de carregar a nossa cruz, que era o que a gente estava falando anteriormente nos estudos passados, ainda de vida discipular. Mas a gente precisa entender isso. Então, 1 João, ele está indicando claramente que a nossa natureza pecaminosa, ela nos impede de fazer a vontade de Deus. Se não for Deus agindo em minha vida, se não for o Espírito Santo trazendo controle, mudança sobre a minha personalidade, sobre aquelas minhas ações, nós não vamos permanecer e fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa entender que esse é o fator principal. A minha natureza pecaminosa me impede, mas tem outros fatores. Tem outras predisposições. Você pode até ter uma vida, sabe? Muitas vezes, em um ambiente que é extremamente pecaminoso. Você pode vir de uma família que não honrava Jesus. Você pode vir de um local onde as pessoas literalmente viviam coisas que eram diabólicas. Mas isso não é preponderante para dizer que você não vai seguir a vontade de Deus. Por quê? Porque não importa. Não é como nós fomos construídos, o nosso caráter ou a nossa personalidade. Porque, querendo ou não, elas já são inclinadas a não fazer a vontade de Deus. Mas o fator principal é esse. É que a nossa natureza pecaminosa, ela é inclinada a não cumprir a vontade de Deus. A se afastar cada vez mais. Tá? Então, o pecado nos desligou, o pecado nos afastou de Deus. Então não foi Deus que se afastou da gente, foi o pecado que fez com que com que você, com que nós, o ser humano, nos afastássemos de Deus. Quem deu as costas fomos nós, fomos o ser humano. Deus continua sendo Deus no passado, hoje, e vai continuar sendo o mesmo Deus para a eternidade. Isso, ponto. Então, a nossa personalidade, então a gente precisa entender isso. Ou a gente muda o nosso caráter, a gente muda a nossa personalidade através do controle do Espírito Santo, ou a gente vai continuar fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mesmo dizendo que somos cristãos, mesmo dizendo que somos discípulos, mas a gente não vai estar reproduzindo aquilo que verdadeiramente um discípulo faria. Então, como é que você vai se comprometer, sabe como? De uma forma integral, de uma forma inteira, a que sua personalidade seja moldada por Deus. Será que isso significa perder a sua identidade? Porque muitas vezes, mas eu tenho a minha identidade, eu sou assim, eu acho dessa forma, tererê, tarará, blá. Então muita gente acha que viver ao lado de Deus é perder. Fazer a vontade de Deus é perder, é abrir mão. Quando na verdade ela não consegue entender, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é sempre ganhar. Estou dando um spoiler do que a gente vai falar no próximo ponto. Mas fazer a vontade de Deus é isso. Não é perder, é ganhar. Mas muita gente acha que é perder. E tem muita gente também que acha errado. Diz assim, eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sou discípulo, estou fazendo, estou entendendo perfeitamente aqueles 4 pontos que eu falei. Consegue discernir qual é a sua vontade e vontade de Deus, e consegue dizer que está fazendo a vontade do Senhor, consegue mostrar para os outros qual é a vontade perfeita de Deus. Mas tem muita gente que acha que viver o centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é viver uma vida sem lutas. De que não vai ter dificuldades, que não vai ter problemas, que não vai ter adversidades em sua vida. Pelo contrário, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente passa a viver lutas cada vez maiores. Por quê? Porque nós estamos capacitados cada vez mais a carregar um fardo maior, a estar preparado para provações muito maiores. O que foi que aconteceu quando Jesus foi batizado por João?
né? Diz que imediatamente o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Para quê? O texto é bem claro, que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para o quê? Para ser tentado. Então, Jesus estava no centro da vontade de Deus, porque o Espírito de Deus tinha levado ele para fazer a vontade de Deus, o quê? Simplesmente ser tentado pelo diabo. Então, quando nós estamos na vontade de Deus, não significa que nós não vamos ser tentados, não significa que nós não vamos ser provados. Pelo contrário, nós vamos estar mais capacitados e passar cada vez mais por provações e por tentações maiores. Por quê? Porque agora nós estamos compreendendo qual é a minha vontade, nós estamos compreendendo qual é a vontade de Deus, e agora eu estou escolhendo fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque agora o Espírito Santo tem o controle e está movendo a essa capacidade em minha vida. Então, 5 coisas bem rápidas para você fazer a vontade de Deus, tá bom? Para que a gente continue. Primeiro, você precisa entender a vontade. O que é a vontade? Deus trabalha em você para prover a vontade dele e dar capacidade de você fazer a vontade do Senhor. Então, existe a sua vontade, existe a vontade de Deus. Então, quando o Espírito Santo está no controle, você agora tem a sua vontade, só que Deus vai prover a capacidade para que você faça não a sua, mas a dele. Primeiro. Segundo, é preciso que você entenda que isso passa pela mente. Então, Deus, ele renova a sua mente de maneira que você sinta que a vontade dele é boa, agradável e que é completa para você. Tá? Então, abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus é entender que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável e que a vontade de Deus é completa para a minha vida. Tá? Então, tem que ter uma mudança de mente. Terceiro, corpo. Tá? Então, Deus, ele diz para apresentar seu corpo como um sacrifício vivo para ele como forma de serviço racional. Então, Jesus, ele nos aconselha a orar porque o nosso corpo é fraco. Não é isso que ele fala lá em Mateus 26, 41. Né? Então, a carne é fraca. Ela é tendenciosa ao pecado. Então é preciso que o quê? Que a gente se sacrifique de fato. É preciso que a gente abra mão. Sabe que a gente, zona de conforto faz a gente cair. Sabe, quanto mais a gente está na nossa zona de conforto, mais a gente se acomoda e mais, sabe, a carne se fortalece em vez do espírito. Então entenda isso. A luta também passa pelo corpo, vontade, mente e corpo. Quarta, emoções. O Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito em você, em lugar das emoções, que são ações nocivas. Normalmente, as nossas emoções, elas nos levam a um descontrole. Então, as nossas emoções são assim, elas nos levam muitas vezes a um descontrole. Mas quem tem o controle, sendo o Espírito Santo em sua vida, o que acontece? Não tem mais as emoções. Não é que você vai deixar de ser uma pessoa que tem sentimentos. Emoção e sentimento é diferente. Tá? Então não é que você não vai ter mais sentimentos. Não vai chorar, não. É porque agora o controle da sua vida, as respostas que você vai dar, não mais são mais respostas emocionais. Ira, sabe, palavras duras, quando você foi interpelado por alguma situação. Por quê? Porque agora você tem o fruto do Espírito. E agora você responde com o quê? Com longanimidade, com paz. Você responde com amor. Você responde agora com aquilo que o Espírito Santo está gerando em sua vida, em vez das suas emoções, que vão sempre trazer instabilidade ou ações nocivas. Vontade, mente, corpo, emoções e último, vida. Cristo vive em você. Quando você é crucificado com Ele, Ele proveu o poder e agora você tem vida de verdade. A vida que agora eu vivo em Cristo é que é uma vida de verdade. Essa vida passada, antes de Jesus, não era vida, era morte. Então a gente achava que tinha vida, mas não tinha. A gente estava fadado à morte, era um caminho de morte. Mas agora não. Quando eu estou
entendendo minha personalidade, né? Quando eu estou assumindo a personalidade do discípulo de Jesus, quando eu estou assumindo carregando a cruz do discípulo, eu entendo isso, que agora eu tenho vida de verdade. Então, vontade, mente, corpo, emoções e vida. Tudo isso está sobre o controle daquele que tem o Espírito Santo guiando a sua vida e consegue ter esse entendimento. Então, o processo de fazer a vontade de Deus é cumprir por meio dele uma visão do seu propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. É um compromisso de entrega por inteiro da nossa personalidade e ações baseadas na providência de Deus para cumprir a vontade dele, tá bom? Então a gente precisa ter esse entendimento. Para finalizar esse ponto aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos ler lá em Gálatas 5, 16 a 25, que diz: andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estou debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades e contendas, o ciúme, a ira, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedeiras, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais eu vos preveni, como já antes vos disse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós dizemos que somos controlados pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito. E quem anda pelo Espírito, anda conforme Jesus andaria. Então, conhecer Cristo mais intimamente leva a gente a ter uma vida de mudança, leva a gente a desejar a fazer a vontade de Deus, leva a gente, desejar a ter o nosso caráter transformado e viver aquilo que Jesus tinha para nossas vidas. Então, comprometa a sua personalidade, a personalidade de Jesus. Quarto ponto, tá? Você precisa entender que Deus vai sempre suprir a sua vontade. Ou, na verdade, Deus vai sempre suprir aquilo que você precisa. Porque vontade, o que a gente precisa é diferente. Às vezes a gente tem vontade de algumas coisas que não são aquilo que a gente precisa no momento. Mas Deus vai suprir. Vai suprir o quê? As nossas necessidades, não as nossas vontades. Quando a gente fala sobre a questão de cumprir a vontade de Deus, tem muita gente que diz assim, é fácil, pastor. É fácil para você que vive uma vida integral. É fácil para quem estuda a palavra de Deus, para quem é um erudito, para quem é conhecido da teologia. É fácil para quem consegue passar 12 horas, 16 horas, 24 horas por dia orando, que não tem o que fazer. É fácil fazer a vontade de Deus. Só que as Escrituras, a palavra de Deus, ela diz que ela vai equipar de forma estratégica a todos os crentes a alcançarem a vontade de Deus. Filipenses 4, 19 diz, meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas para a glória de Jesus. E Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes, a gente está lutando as lutas erradas. O problema é esse. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Mas se torna capaz. Entenda? Não é fácil fazer a vontade de Deus. Mas quando a gente tem a ação do Espírito Santo,
sobre nossas vidas, quando a gente reconhece que Deus está no controle de nossas vidas, quando o Espírito Santo está agindo na minha personalidade, no meu caráter, quando eu entendo que Deus vai suprir as minhas necessidades, eu consigo ser capaz de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque aí eu venço a minha vontade. Por quê? Porque quem está me capacitando, quem está me trazendo essa capacidade é Deus, e a ação de Deus é justamente essa. Então, essas passagens que eu li para vocês de Filipenses 4 e de Romanos 8, elas restabelecem essa confiança, que na verdade é maravilhosa, no conhecimento extraordinário, intelectual, de que, sabe, Deus, Ele se importa com cada um de nós. De que Ele vai suprir aquilo que a gente precisa, de que Ele vai fazer com que as nossas necessidades sejam cumpridas. Então, se todas as nossas necessidades vão ser supridas por Deus, por que eu quero fazer a minha vontade? Por que eu quero fazer a minha vontade se eu entendo que todas as minhas necessidades vão ser supridas? É porque muitas vezes a gente quer viver não o padrão que Deus tem para a minha vida. Não cumprir o propósito. Qual é o propósito? Glorificar o Pai que está no céu. Eu quero simplesmente viver o padrão do mundo. Então, quando eu vivo o padrão do mundo e eu olho para a ação de Deus, eu me sinto às vezes frustrado. É isso que acontece. Então, se você olhar para o padrão do mundo dizer de quem é uma pessoa bem-sucedida, de que o mundo dizer de que a pessoa que é vencedora é isso, é aquilo, e você olhar para a sua vida e dizer assim, eu não tenho nada do que o mundo está dizendo, aí você se frustra. Mas quando você entende que você agora reconhece Deus como aquele que tem o controle de tudo, você tem a ação do Espírito Santo na sua vida, controlando suas emoções, suas personalidades, mudando o seu caráter. Quando você entende que Deus vai suprir a sua necessidade, você não se frustra. Por quê? Porque o seu padrão não é o mundo mais. Você tem a capacidade agora, sabe, de viver a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus está trazendo essa capacidade. Filipenses 1, 6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:24 diz, fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Então Deus, ele vai cumprir sim o propósito dele em nossa vida. Ele vai cumprir, ele vai suprir as nossas necessidades. Você precisa ter esse entendimento, tá bom? Quinto e último ponto, para a gente finalizar a lição desse domingo, tá bom? É preciso que você feche as portas para a carne. Feche as portas da carne. Talvez você pense que você é a única pessoa que muitas vezes luta, né, entre a sua vontade e a vontade de Deus. Mas na verdade não é. Todos nós lutamos. Né? Nós olhamos, quando a gente vai olhar para vários personagens bíblicos, Moisés, Paulo, o próprio Jesus, Davi e tantos outros, nós vamos ver que esses homens, eles lutaram contra eles mesmos, contra as suas próprias vontades. O próprio Jesus lutou contra a sua própria vontade. A vontade de Jesus era de comer o pão. Quando o diabo ofereceu, disse assim, olha, se você tem poder para fazer essa pedra se transformar em pão, por que você não faz, já que você está com fome? A vontade de Jesus era essa, era comer, porque ele estava com fome. Mas, qual era o propósito? O propósito de Jesus era bem claro, glorificar ao Pai que estava no céu. Se ele fizesse isso, ele não glorificaria o Pai. Então Jesus nunca foi inclinado ao pecado. É por isso que quando alguém aí desses pregadores modernos disse que se Jesus estivesse no Éden e fosse tentado a comer do fruto, ele comeria. Não comeria. Nunca comeria. Por quê? Porque o propósito do coração de Jesus era bem claro. O Jesus homem tinha um propósito, glorificar ao Pai que estava no céu. E o Jesus Deus que habitava e que habitou neste lugar, não fez isso e cumpriu a sua missão. Então, Jesus nunca pecaria, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque tinha uma missão clara e tinha um propósito claro. Sabe? Então, a gente precisa fechar as portas para a carne. Então, você precisa entender. Fazer a vontade de Deus é consumado por algumas coisas. Primeiro, você precisa ter uma visão do seu propósito para a sua vida. Então, eu estou repetindo isso e eu quero que você entenda bem claramente. Tenha uma visão clara do propósito de Deus para a sua vida. O propósito dele principal é que você
nas suas ações, em tudo que você faça, glorifique a Ele. Eu preciso que você entenda também que você precisa ter um compromisso de ter a sua, personalidade por inteiro, a sua vida por inteiro, controlada por Deus. Assuma a personalidade de Jesus. Assuma a personalidade de Jesus. E é preciso que você tenha ações baseadas na provisão de Deus para que você faça a vontade dEle. Entenda, foi o que eu falei anteriormente. Deus vai sempre suprir aquilo que você precisa. A sua necessidade vai ser sempre suprida pelo Senhor. Tá bom? Romanos 8, 29 diz que porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo é claro quando ele diz que a vontade de Deus vai ser consumada em nossa vida quando a gente for semelhante a Jesus, quando a gente assumir as ações do nosso Mestre. E o discípulo faz o quê? O discípulo assume as ações do Mestre. Ele repete as mesmas ações do seu Mestre. Então, o que impede muitas vezes da gente manter esse compromisso de fazer a vontade de Deus é porque é a nossa pessoa natural, é a nossa ação natural. Lá em Filipenses 3, 4 e 8 diz: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julgar poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há, não há lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Jesus. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Esse é o lucro de quem segue a Jesus. Então, considerar a nossa vontade como perda é ganhar. É ganhar. Fazer a vontade de Deus é sempre ganhar. O sentido, geral dessa intenção de falar dessa luta entre a carne e o espírito é entender isso. A nossa natureza natural, ela é sempre voltada ao pecado. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa do Senhor. Então, um discípulo de verdade, ele vai querer sempre fazer a vontade de Deus. O discípulo real, o discípulo de verdade, vai sempre fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Para a gente finalizar nessa manhã, eu quero terminar lendo o texto de Efésios, capítulo 4, 17 a 24 e o 30. E também o 5, o verso 2. Fica bem atento, tá bom? Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do vosso coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste e que nele foste instruído, conforme é a verdade em Jesus. Despojai-vos, quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A vós renova-se no espírito da vossa mente, e no vosso revestir de um novo homem, que segundo Deus foi criado verdadeira justiça e santidade. E não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual forte selado, para que no dia da redenção toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas de vós, bem como toda a malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e ainda em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus,
em como um cheiro suave. Sabe, a gente precisa entender isso. Ou a gente abre mão da nossa vontade, de como Paulo falou aqui em Efésios, escreveu para a igreja. Ou a gente abre mão da nossa mente, das nossas vaidades, daquilo que é nosso, para viver a vontade de Deus, ou a gente não vai ser como Cristo. Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. Nós precisamos fazer simplesmente e sempre a vontade do Senhor. É difícil, mas quando a gente entende que Deus tem o controle de tudo, quando a gente entrega a nossa vida para a ação do Espírito Santo, para a mudança da nossa personalidade, do nosso caráter, das nossas emoções, Deus nos capacita a fazer a vontade dele. É assim que a gente vence a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, tá? Então, essa primeira lição fica esse ponto. Se você quer assumir a personalidade do discípulo, faça a vontade de Deus. Viva com o propósito de Jesus, de glorificar sempre ao Pai. Amém? Então, quero dizer aos irmãos que foi muito bom esse tempo. Deixar também aqui, para que não se esqueça, nós temos culto às 10 horas, daqui a pouco, às 17 horas e às 19h30. Então, faça lá seu agendamento, tá bom? Para que você possa, para que a gente possa juntos aqui cultuar ao Senhor neste domingo maravilhoso de celebração que a gente separa para Deus, tá bom? Então, forte abraço a todos os irmãos, que Deus os abençoe durante todo o restante desse dia e que possamos logo mais estarmos juntos aqui celebrando a Deus, tá bom? Tchau.